Se você pensa que conhece o verdadeiro significado do silêncio, espere até ouvir o silêncio de Aokigahara. Eu sempre fui fascinado pelo lado sombrio das coisas. Histórias de assombrações, lendas urbanas, locais misteriosos. Então, quando comecei a planejar minha viagem ao Japão, só tinha uma certeza: eu precisava conhecer Aokigahara, também conhecida como a Floresta do Suicídio. Mas o que experimentei ali foi muito além do que qualquer relato de internet poderia me preparar. Assim que pisei na entrada da floresta, uma sensação gelada percorreu minha espinha. Diferente de qualquer floresta em que já estive, Aokigahara exalava uma quietude tão densa que parecia se infiltrar na minha pele, fazendo o ar ao meu redor parecer mais pesado. E isso é estranho, pois essa floresta é repleta de vida. Árvores antigas, musgo cobrindo as pedras, raízes gigantes emergindo do solo como se tentassem capturar qualquer coisa que ousasse caminhar por ali. Logo nas primeiras placas, avisos em japonês e inglês me pediam que considerasse o valor da vida, que falasse com alguém se estivesse passando por momentos difíceis. Avisos de que ninguém que entrasse ali estaria realmente sozinho, nem mesmo se estivesse fisicamente sozinho. Enquanto caminhava, eu sentia que estava entrando em uma dimensão paralela. A floresta parecia possuir um silêncio sobrenatural. Era como se o som das minhas pegadas fosse abafado pelo chão de lava congelada e raízes. Mesmo os pássaros pareciam evitá-la. E então, quando me aprofundei mais, percebi o que tantos relatos querem dizer. A floresta parece respirar. Cada passo fazia o ar ficar mais denso e, com ele, meu coração acelerava. Em certo momento, a estranha vontade de olhar para trás se tornou insuportável. E eu olhei. Não havia ninguém lá, pelo menos ninguém visível. Mas ainda assim, eu sentia que algo, ou alguém, estava me observando. Algo que se escondia entre as árvores, invisível aos olhos, mas presente como uma sombra silenciosa. A floresta possui cavernas de gelo e pequenos desfiladeiros ocultos pela vegetação. Durante meu percurso, senti uma inexplicável atração por uma das trilhas secundárias, aquelas que vão para o lado oposto das trilhas turísticas. Os arbustos e a vegetação eram mais densos, os galhos pareciam garras, e às vezes, quase ouvi vozes sussurradas, como se as árvores sussurrassem entre si, comentando sobre minha presença. Em um certo ponto, comecei a encontrar objetos estranhos deixados pelo chão. Sapatos, pedaços de corda, cartas já amareladas pelo tempo. Cada um desses itens parecia contar uma história de desespero e solidão. Foi quando, entre as folhas, vi uma fita amarela presa a um galho, seguindo um caminho mais estreito e escuro da floresta. Aquela fita parecia um convite, um chamado. E, contra qualquer lógica, decidi segui-la. À medida que avançava, um cheiro estranho começou a impregnar o ar, um odor de decomposição, mas que parecia misturado com algo quase doce. Meus passos se tornaram mais cautelosos, e meu coração batia cada vez mais rápido, me alertando para voltar. Mas era tarde demais. De repente, o silêncio foi rompido por um som estranho, algo como um leve choro ou um suspiro profundo. Congelado no lugar, eu olhava ao redor, tentando entender de onde vinha aquele som. Meu instinto dizia que voltasse para a trilha principal, mas algo dentro de mim me mantinha preso. E então eu vi, entre as árvores à minha frente, uma figura encurvada, de costas para mim. Ela parecia estar rezando ou lamentando, com os ombros trêmulos e mãos escondidas no rosto. Eu queria gritar, mas minha voz parecia presa. Lentamente, a figura virou a cabeça para o lado, como se tivesse sentido minha presença. Eu sabia que devia correr, mas meus pés não me obedeciam. O que vi ali, naquele instante, me assombra até hoje. A figura tinha olhos fundos, sem brilho, e um semblante que misturava dor e vazio. Senti como se seu olhar pudesse atravessar minha alma, e no instante em que tentei piscar, ela desapareceu. Tremendo, tentei voltar ao caminho principal. Mas, estranhamente, tudo parecia diferente. As árvores, que antes eu achava que poderia reconhecer, agora pareciam todas iguais, criando um labirinto sem saída. Em Aokigahara, se você se perde, é muito difícil encontrar o caminho de volta. E eu estava perdido. Caminhei por horas, ou ao menos parecia. Minha percepção de tempo estava distorcida. Era como se o próprio relógio tivesse desistido de funcionar ali dentro. Eu tentava lembrar das instruções dos guias turísticos: sempre fique nas trilhas, não se desvie, não siga as fitas coloridas, mas era tarde demais.
Estava completamente desorientado. Em meio ao pânico, avistei o que parecia ser uma pequena cabana improvisada, talvez construída por alguém que buscava abrigo ou um lugar para descansar. Me aproximei com cautela, mas algo dentro de mim já sabia que isso não era um bom sinal. Ao olhar para dentro, vi marcas nas paredes, como arranhões feitos com unhas, e uma pequena pilha de papéis amarelados. Peguei um dos papéis e, tremendo, li uma frase que até hoje ecoa na minha mente: "Eles nunca te deixam ir." Após horas de pura agonia e tentativas frustradas de me orientar, encontrei uma fita vermelha pendurada em uma árvore. Naquele momento, parecia um milagre. Decidi seguir a fita, que me levou de volta para a trilha principal, onde avistei, ao longe, a saída da floresta. Quando finalmente cruzei a fronteira de Aokigahara, senti como se tivesse saído de um pesadelo. Hoje, quando penso na experiência, sei que algo mais aconteceu naquele dia. Algo que a lógica não pode explicar. Muitos dizem que Aokigahara é apenas uma floresta comum com uma reputação trágica, mas eu sei o que senti. Lá dentro, o silêncio é vivo, e há algo ou alguém que observa. Se algum dia você decidir entrar nessa floresta, lembre-se, há histórias que não são apenas lendas. Às vezes, o desespero das almas que ali ficaram é tão intenso que se torna parte do próprio solo, das árvores e, principalmente, do silêncio. Nunca fui supersticioso, mas depois de Aokigahara, passei a acreditar que há lugares que guardam, em seu próprio silêncio, um tipo de escuridão que as palavras não conseguem descrever. Sempre fui curioso por locais misteriosos, e ao ouvir tantas histórias sobre Aokigahara, a floresta do suicídio no Japão, decidi conferir com meus próprios olhos. Mal sabia eu que essa curiosidade me colocaria frente a frente com algo que não consigo explicar até hoje. Logo ao chegar, o ambiente já parecia um sussurro antigo. Placas perto da entrada incentivavam qualquer um a reconsiderar a própria vida, pedindo que se buscasse ajuda, que conversasse com alguém antes de seguir adiante. Achei aquilo um pouco melodramático, mas comecei a entender o porquê assim que dei os primeiros passos dentro da floresta. O ar parecia mais espesso, como se houvesse algo escondido em cada canto. A floresta era escura, muito mais do que eu imaginava. As árvores, densas e altas, bloqueavam a luz do sol, criando sombras estranhas que se moviam conforme eu caminhava. Aokigahara tinha um silêncio que era quase uma presença física. Esse silêncio ia além de qualquer outro que eu já havia experimentado. Era um tipo de quietude que parecia viver ali, como se a própria floresta guardasse seus segredos com uma reverência macabra. Após algum tempo, o terreno começou a mudar. As pedras cobertas de musgo e as raízes torcidas formavam um caminho irregular. Senti um desconforto crescente, como se fosse observado. Eu sabia que não havia ninguém por perto, mas ainda assim, uma sensação de presença constante me acompanhava. Em determinado momento, algo chamou minha atenção, uma fita colorida pendurada em uma árvore. Sabia que era uma prática comum as pessoas amarrarem essas fitas para marcar o caminho, mas aquela fita em particular parecia ter um propósito sombrio, um último rastro de alguém que poderia não ter voltado. Decidi seguir a fita. Minha lógica dizia para não sair da trilha, mas a curiosidade, ou talvez algo maior, me guiou por aquele caminho estreito. Em meio à vegetação, pequenos objetos surgiam como vestígios de histórias nunca contadas. Um guarda-chuva esquecido, uma boneca desfigurada, uma garrafa d'água pela metade. Cada item parecia fazer parte de um quebra-cabeça de tristeza. E então, senti um calafrio. Enquanto seguia, percebi uma sombra mais à frente, parada, como se esperasse por alguém. No primeiro momento, pensei que fosse outra pessoa explorando a floresta, mas, à medida que me aproximei, percebi algo estranho. A sombra parecia densa, como se fosse feita de uma escuridão que absorvia o próprio ar ao redor. Tentei voltar à trilha principal, mas foi nesse instante que percebi que estava perdido. Não fazia ideia de como retornar. E como se a floresta soubesse disso, tudo ao redor ficou ainda mais pesado. Minhas passadas ecoavam, mas eram ecoadas apenas para mim, e o silêncio retornava logo em seguida, quase como um suspiro profundo. Não ouvi nada além do bater acelerado do meu próprio coração. Continuei andando, desesperado para encontrar algum ponto familiar.
O caminho parecia se estender indefinidamente, um labirinto de árvores e sombras. Mais à frente, avistei algo entre os arbustos, uma pequena caverna, escura e úmida. Senti uma atração inexplicável, uma curiosidade que me fez me aproximar. Quando olhei para dentro, uma sensação de vazio e frio tomou conta de mim, como se estivesse diante de um abismo invisível. Era um vazio que eu sentia não só com os olhos, mas dentro da minha própria mente. De repente, um sussurro ecoou na escuridão, fraco, quase indistinguível, mas real. Fechei os olhos e o silêncio me envolveu novamente. Quando os abri, vi uma figura à distância, um pouco além da entrada da caverna, encurvada e imóvel. Ela não tinha rosto, mas seu contorno estava lá, com uma presença inegável e perturbadora. Comecei a andar de volta, ou pelo menos tentei. Em minha mente, aquela figura parecia ter me marcado, como se houvesse uma linha invisível me puxando de volta. O tempo parecia distorcido, minutos se arrastavam como horas. Estava perdido, e minha própria respiração era o único som que me restava. Tentei me orientar pelas árvores, mas eram todas iguais. Comecei a questionar se algum dia sairia dali. Após o que pareciam horas, avistei algo familiar, uma outra fita colorida, essa de um vermelho desbotado. Decidi segui-la, esperando que ela me guiasse de volta. Aos poucos, o silêncio se quebrou com um som distante de passos, e percebi que estava próximo à entrada da floresta. Só então respirei aliviado, quase não acreditando que havia escapado. Aokigahara não é só uma floresta. Ela guarda mais do que árvores e raízes. Guarda segredos, e talvez algo mais, uma presença que existe entre as sombras, um tipo de vazio que chama as pessoas a se perderem em seu interior. Talvez esse seja o verdadeiro mistério de Aokigahara. É um lugar onde o silêncio se torna uma entidade própria, que se funde com as próprias árvores, esperando, paciente, por aqueles que ousam desafiar seus caminhos. Hoje, quando penso naquela figura sem rosto e naquele silêncio quase tangível, sinto um frio na espinha. Nunca saberei se foi algo real ou apenas um jogo da minha própria mente. Mas se um dia você decidir entrar em Aokigahara, eu só te peço uma coisa: ouça com atenção o silêncio. Lá, ele tem muito mais a dizer do que você imagina. Quando você entra em Aokigahara, o medo toma forma e o silêncio vira uma armadilha. Mas o que encontramos ali foi mais real e horrível do que qualquer lenda. Tudo começou como uma ideia meio absurda entre amigos. Estávamos no Japão para explorar lugares famosos, e após algumas cervejas em Tóquio, alguém mencionou Aokigahara. Não lembro quem trouxe o assunto, mas logo se tornou um desafio. É só uma floresta, disse Yuji, o único local entre nós. As histórias são exageradas. E assim, no dia seguinte, estávamos a caminho. Éramos 5, eu, Yuji, Alice, Jéssica e Marco. Cada um com seu próprio motivo para aceitar a proposta, mas a verdade é que ninguém queria admitir que estava com medo. Quando chegamos, o clima mudou. A floresta parecia nos engolir, e mesmo na entrada o ar já era denso, pesado. Não era o tipo de lugar que parecia receptivo, e logo percebemos o porquê. Logo no começo da trilha, vimos as primeiras fitas coloridas penduradas nas árvores. São de pessoas que entraram e não quiseram se perder, explicou Yuji, mas o tom da voz dele já mostrava que ele não estava tão tranquilo quanto no dia anterior. Mesmo assim, seguimos adiante, ombando do medo que se instalava em nossos pensamentos. Mas quanto mais nos aprofundávamos, mais o silêncio parecia vivo. Depois de caminhar por um tempo, resolvemos nos aventurar por uma trilha menor, quase oculta pela vegetação. Não era o tipo de decisão inteligente, mas a adrenalina do grupo parecia ter tomado conta. Em pouco tempo, nos distanciamos da trilha principal, e o ambiente ao nosso redor se transformou. As árvores ficavam mais apertadas e o chão era instável, coberto de raízes e pedras. O silêncio era opressor, e cada passo fazia ecoar um leve som abafado, como se a floresta nos observasse. Em certo ponto, Alice, que estava mais à frente, parou bruscamente. Algo brilhava entre as raízes, um reflexo metálico. Ao nos aproximarmos, vimos que era uma velha lanterna, com a pilha enferrujada e sinais de uso.
Alguém esteve aqui antes, murmurou Marco, olhando ao redor como se esperasse ver a pessoa que havia deixado aquilo para trás. Mas não foi só isso. A alguns metros dali, encontramos uma pequena mochila, rasgada e coberta de lama. Dentro, havia restos de roupas e papéis que não conseguimos ler de tão deteriorados. Yuji, visivelmente desconfortável, sugeriu que voltássemos, mas a curiosidade era mais forte do que qualquer receio que sentíamos. Continuamos em frente, agora com a sensação de que algo nos observava cada vez mais perto. Foi então que chegamos a uma clareira pequena e aberta, onde um odor insuportável tomou conta do ar. Não sabíamos o que esperar, mas o cheiro era quase palpável, como uma mistura de ferro e decomposição. E no meio da clareira, vimos o que nenhum de nós jamais conseguirá esquecer. Um corpo. Não era um esqueleto ou restos velhos de alguém que havia se perdido há anos. Era um corpo relativamente recente, e ele estava sentado, encostado em uma árvore, com os braços caídos ao lado do corpo e a cabeça pendendo para o lado. Ele vestia uma jaqueta que parecia nova, e sua expressão congelada mostrava uma mistura de surpresa e medo, como se tivesse sido pego de surpresa por algo que ele nunca esperava encontrar ali. Alice cobriu a boca, e Marco deu um passo para trás. Eu mal conseguia respirar. Jéssica começou a chorar baixinho, e Yuji olhava fixamente, como se tentasse entender o que acontecia. Alguém precisa chamar ajuda, ele sussurrou, mas ninguém se mexia. Era como se estivéssemos paralisados pelo horror do que víamos. De repente, ouvimos um ruído vindo das árvores. Era um som baixo, como passos, mas não se parecia com nenhum som humano. Algo ou alguém estava se movendo perto de nós, e a sensação de perigo iminente tomou conta do grupo. Nos entreolhamos, e Yuji finalmente gritou, "Vamos sair daqui. Agora." Começamos a correr na direção que acreditávamos ser a saída, mas o pânico nos desorientou. A floresta ao nosso redor parecia mudar, as árvores se fechando, os galhos criando sombras cada vez mais profundas. Cada segundo parecia uma eternidade, e o medo nos fazia acelerar sem pensar. Os passos ainda soavam ao nosso redor, como se algo nos perseguisse, sem nunca se aproximar de fato, mas o suficiente para nos manter em alerta. Depois de correr o que pareceram horas, finalmente encontramos uma fita vermelha que seguia em direção à saída. Não dissemos nada, apenas nos entreolhamos e seguimos. Em poucos minutos, conseguimos voltar ao início da trilha, onde os sons do mundo externo começaram a acalmar nosso desespero. Só quando estávamos seguros fora da floresta, nos sentamos para recuperar o fôlego. Ninguém queria falar sobre o que vimos, e nos bastidores de nossas conversas rápidas, a imagem daquele corpo nos atormentava. Yuji foi quem fez a ligação para a polícia, e fomos orientados a permanecer no local até a chegada das autoridades. Enquanto aguardávamos, o silêncio de Aokigahara ainda ecoava em nossas mentes. A polícia chegou e fez perguntas, mas nenhum de nós conseguiu dar detalhes do que realmente sentimos ali. Algo nos dizia que a floresta não gostava de visitas. Ao final, os policiais apenas nos advertiram que aquela não era uma área segura para turistas. Voltei para o hotel naquela noite com a sensação de que algo ficou preso em mim, uma sombra da floresta que ainda habitava meus pensamentos. Nossos sonhos, naquela noite, foram fragmentos de memórias horrendas, e até hoje, o que vimos em Aokigahara continua a nos perseguir, lembrando-nos de que há coisas que a razão não explica. Se for visitar a floresta, prepare-se. O verdadeiro terror não está nas lendas, mas no que você pode encontrar quando está frente a frente com o silêncio profundo de Aokigahara. A lenda diz que, em Aokigahara, não importa o quanto você tente escapar, a floresta sempre encontra um jeito de te fazer ficar. Quando nosso grupo decidiu visitar a floresta de Aokigahara, a ideia parecia empolgante. Éramos 5 amigos, eu, Renan, Clarice, Sara e Bruno, buscando um misto de aventura e uma boa história para contar. Todos já tínhamos ouvido falar das lendas e dos relatos sinistros sobre Aokigahara, mas ninguém levava isso realmente a sério. Afinal, lendas são só lendas, certo? Entramos na floresta na metade da manhã, guiados pela trilha principal. O silêncio era imediato e incomum, quase sobrenatural. Ao longo do caminho, fitas coloridas surgiam entre os galhos,
marcando o trajeto de quem havia se arriscado além dos caminhos oficiais. Clarice até brincou, perguntando se íamos precisar de uma dessas para nos lembrar do caminho de volta. Rimos, tentando diminuir a tensão no ar, mas logo percebemos que a floresta não gostava de risos. Algumas horas depois, decidimos nos afastar um pouco da trilha principal. Não sei o que nos fez querer fazer isso, talvez a necessidade de explorar. Mas foi aí que tudo começou a ficar estranho. A densa vegetação parecia fechar ao nosso redor e a trilha principal desapareceu de vista. Continuamos andando, confiantes de que conseguiríamos retornar. Logo, o céu se tornou uma mera sugestão acima das árvores, quase como se a floresta nos sugasse para dentro de si. Em certo ponto, Sara chamou nossa atenção para uma construção abandonada entre as árvores. Era uma cabana, parcialmente coberta por musgo e envolta por raízes. Ela parecia estar ali há anos, com janelas quebradas e as paredes escuras e podres. Aproximamo-nos, cautelosos, mas curiosos demais para ignorá-la. Assim que cruzamos a porta, um odor acre e metálico tomou conta do lugar. Algo havia se deteriorado ali há muito tempo. Observamos os cantos escuros, onde pedaços de madeira e objetos esquecidos formavam pilhas de entulho. Bruno encontrou o que parecia ser um diário velho, caído sobre o chão de terra. Ele o abriu e, nas páginas, encontramos mensagens escritas em uma caligrafia trêmula e quase ilegível. As frases eram curtas e confusas, mas carregavam um desespero palpável. A floresta não me deixa ir. Sinto que algo me observa, ouço passos ao meu redor, mesmo quando estou sozinho. Olhamos uns para os outros, e a brincadeira havia acabado. O diário parecia ter sido deixado por alguém que, muito provavelmente, jamais encontrou uma saída. Aquela cabana era um refúgio, mas também um lugar de prisão, onde alguém havia passado seus últimos momentos, esperando escapar. Do lado de fora, o silêncio parecia ter se tornado mais denso, quase como se tivesse nos cercado. De repente, ouvimos um som leve e arrastado vindo de trás da cabana, como se algo estivesse se movendo entre as árvores. Ficamos imóveis, nossos olhos se encontrando em um terror compartilhado. Havia algo ou alguém lá fora. Sara sussurrou que deveríamos voltar, mas nossos pés estavam presos ao chão, hipnotizados pelo som. A cada segundo, o ruído se aproximava, e logo vimos uma sombra se mover pela janela quebrada. Era algo escuro e baixo, que parecia andar lentamente ao redor da cabana, como se nos estivesse circundando. Bruno deu um passo para trás e, sem querer, esbarrou em uma parede, fazendo um estalo ecoar pela cabana. O som parou abruptamente. E então, os passos começaram a se aproximar da entrada. Sentíamos cada batida do nosso coração e ninguém ousava respirar. A sombra parou bem diante da porta e, por um instante, achamos que tudo tinha acabado. Mas a porta, lentamente, começou a ranger, se movendo como se algo a estivesse empurrando. Foi Renan quem quebrou o feitiço do medo, gritando para que corrêssemos. Empurramos a porta da cabana e corremos para o lado oposto, adentrando novamente na floresta, na esperança de que aquela coisa não nos seguisse. Corríamos sem rumo, apenas tentando nos afastar o máximo possível daquela cabana e de quem quer que estivesse lá. Mas a floresta, como que consciente de nossa presença, parecia brincar conosco. Cada árvore era idêntica a outra, cada caminho nos levava de volta a um lugar familiar e, por vezes, a cabana, que misteriosamente parecia aparecer à nossa frente de novo, como se nos atraísse para seu interior. Por fim, já exaustos, decidimos parar. Não havia como saber se estávamos nos movendo em círculos ou se a floresta realmente se reorganizava para nos aprisionar. Sentamos ali, na mata fechada, sem saber para onde ir. Foi nesse instante que Clarice, quase em transe, apontou para algo no chão. Era uma nova fita amarela, mas ao invés de estar pendurada em uma árvore, estava esticada entre duas pedras, como se fosse uma armadilha esperando por nós. O que parecia estranho é que a fita estava coberta de lama recente, como se alguém a tivesse colocado ali há pouco tempo. Um arrepio percorreu todos nós. Olhávamos ao redor, tentando entender o que aquilo significava, mas a verdade era óbvia, não estávamos sozinhos. O silêncio foi quebrado por uma voz baixa e abafada, que vinha de algum ponto entre as árvores. Era impossível entender as palavras, mas o tom de angústia e desespero era claro. A voz parecia pedir ajuda, mas ao mesmo tempo,
Havia algo nela que fazia os cabelos da nuca se arrepiarem. Começamos a nos afastar, tentando evitar que a curiosidade nos levasse em direção à voz. E então, sem aviso, ela cessou. Mas antes que pudéssemos tomar qualquer decisão, um vulto surgiu na escuridão da mata, vindo direto em nossa direção. Com um pavor incontrolável, corremos na direção oposta, até finalmente encontrarmos uma trilha mais aberta que nos levou de volta à entrada. Ao cruzar a saída da floresta, ninguém disse uma palavra. Apenas caminhamos em silêncio, carregando a sensação de que, em algum lugar no fundo da floresta, algo nos observava. O tempo todo. Se voltamos para casa seguros, nunca saberemos. Algo de Aokigahara ficou preso dentro de nós, como uma sombra que nunca desaparecerá. Hoje, ao pensar na cabana e naquela voz, sinto que fomos afortunados por termos conseguido sair. Mas se um dia decidir entrar naquela floresta, fique atento, porque talvez você encontre mais do que uma lenda. Talvez você encontre, de verdade, o último refúgio de alguém que nunca conseguiu escapar. Dizem que em Aokigahara, a própria floresta decide quem volta para contar a história. Esta é uma das experiências mais assustadoras da minha vida, e acredite, não sou de me impressionar facilmente. Ao longo dos anos, sempre fui cético, do tipo que zombava de lendas e histórias sobrenaturais. Eu achava que Aokigahara era só mais um lugar alimentado por mitos tristes e exagerados. Mas tudo mudou depois daquela noite. Agora sei que há muito mais ali do que qualquer um ousa contar. A ideia de visitar Aokigahara surgiu de um velho amigo meu, Daniel. Ele estava morando no Japão e insistia que eu e mais 2 amigos, Renata e João, visitássemos o local. É só uma floresta, ele dizia. Toda essa fama é só por causa de histórias para assustar turistas. Vai ser divertido. Renata e João, talvez motivados pela promessa de uma aventura única, concordaram sem pestanejar, e eu, relutante mas curioso, me deixei levar. Chegamos ao início da floresta já no fim da tarde. O céu estava nublado, e a luz que entrava entre as árvores parecia esfumaçada, um tom cinza que tornava o ambiente mais opressivo. O ar, desde o começo, tinha uma densidade estranha, como se algo invisível estivesse nos cercando. Já de início, percebemos o silêncio absoluto, um tipo de silêncio que nos obrigava a sussurrar. Qualquer som que fazíamos parecia abafado, engolido pela mata fechada. Seguimos pela trilha principal, Daniel à frente, tentando quebrar o clima tenso com piadas. Ele apontava as fitas coloridas amarradas nas árvores e ria, dizendo que aquilo era só uma tática de marketing para atrair turistas com histórias sobre pessoas perdidas. Rimos, mas com uma ponta de nervosismo. Renata, que era mais sensível, parecia desconfortável, e João, apesar de tentar disfarçar, começava a demonstrar receio. Ainda assim, fomos em frente, nos afastando cada vez mais da entrada. Após cerca de 1 hora de caminhada, Daniel teve a brilhante ideia de sairmos da trilha para explorar algo diferente. É assim que a gente vai descobrir os mistérios de verdade, ele disse, com um sorriso desafiador. Renata tentou protestar, mas a curiosidade do grupo era maior, então acabamos concordando em seguir uma trilha mais estreita, quase oculta pela vegetação. À medida que avançávamos, a floresta parecia se transformar. As árvores ficavam mais altas e escuras, bloqueando quase toda a luz que ainda restava. Nossos passos tornaram-se mais lentos, quase como se a floresta estivesse nos empurrando para trás. Em um certo ponto, o cheiro de decomposição tornou-se tão intenso que Renata quase vomitou. Foi quando notamos algo estranho no chão, pequenos objetos pessoais abandonados, um cachecol rasgado, um caderno de capa azul, quase destruído pela umidade, e o mais assustador, um par de sapatos pretos, perfeitamente alinhados ao lado de uma pequena cruz improvisada. Estávamos prestes a sugerir uma volta quando notamos, entre as árvores mais à frente, o contorno de uma pequena construção. Nos entreolhamos, hesitantes, mas Daniel, sem sequer se perguntar de quem poderia ser aquela cabana, se adiantou e começou a andar em direção a ela. Ele achava que seria uma espécie de abrigo, talvez algo montado por outros turistas. Seguindo sua liderança, nos aproximamos, com passos lentos e cautelosos.
A cabana era baixa e rudimentar, feita de madeira antiga e aparentemente abandonada. O musgo cobria boa parte do exterior, e as janelas estavam quebradas, como se algo ou alguém tivesse passado por ali com violência. Quando entramos, um odor insuportável nos atingiu, uma mistura de mofo e ferrugem. Daniel apontou sua lanterna para o interior. Havia algo bizarro ali, marcas de arranhões nas paredes e desenhos estranhos, símbolos quase tribais gravados no chão de madeira. Em um canto, uma pilha de folhas velhas e amareladas formava o que parecia ser um diário. João pegou as folhas, que pareciam desmoronar ao toque, e começou a ler em voz baixa. As primeiras páginas falavam sobre alguém perdido, incapaz de sair da floresta, que se sentia perseguido. A cada frase lida, o clima se tornava mais pesado. A última anotação dizia algo como: "Eu tentei voltar, mas eles não me deixam. Não estou sozinho aqui, e o que me segue não é humano." De repente, ouvimos um barulho. Um ruído seco, que parecia vir de trás da cabana. Renata engoliu em seco, e Daniel, ainda tentando manter a pose de corajoso, disse que devíamos verificar. Saímos lentamente da cabana e, ao dar a volta, vimos algo que nos deixou paralisados. A poucos metros de nós, entre as árvores, havia uma figura. Ela estava de costas, encolhida, como se chorasse. Sua roupa estava em trapos, e seus cabelos caíam, sujos e embaraçados, sobre os ombros. No primeiro momento, pensamos que fosse outra pessoa perdida, mas então a figura começou a se mover. Não caminhava de forma normal. Ela avançava em passos trêmulos, os membros dobrados em ângulos estranhos, como se seus ossos estivessem partidos. Renata deu um passo para trás, e o barulho de folhas secas sob seu pé pareceu ecoar por toda a floresta. A figura parou. Em um movimento brusco, ela se virou, revelando um rosto pálido e olhos vazios que pareciam brilhar no escuro. Seus lábios formavam um sorriso largo, torto e congelado. Todos nós estávamos paralisados, mas Daniel foi o primeiro a sair do estado de choque e gritar para corrermos. Correr naquele terreno não era fácil, e o medo fazia cada passo parecer mais lento, como em um pesadelo. O som de algo pesado e arrastado nos seguia. Tentávamos olhar para trás, mas o que vimos só aumentou o nosso pavor. A figura, agora acompanhada de outras duas, que pareciam surgir do nada entre as árvores, nos seguia de perto. Eles não corriam, apenas caminhavam de forma estranha, dobrando-se como se seus corpos fossem feitos de borracha e ossos quebrados. Cada um tentava se orientar para sair dali o mais rápido possível. A floresta, no entanto, parecia se transformar ao nosso redor. A cada curva, as árvores formavam um labirinto, impedindo qualquer senso de direção. Sentíamos uma presença, várias delas, a cada passo mais próximas, e foi quando percebemos que estávamos cercados. A luz da lanterna de Daniel falhava e, ao iluminar o rosto de Renata, vi o pavor em seus olhos. João tentava acalmar a respiração, mas ninguém conseguia disfarçar o horror. De repente, à nossa esquerda, surgiu uma fita vermelha, pendurada em uma árvore. Agarramo-nos a ela como uma última esperança, seguindo o caminho de volta. Não nos atrevemos a olhar para trás, mas o som de passos e de uma risada baixa e cavernosa ecoava atrás de nós. Era como se algo estivesse se divertindo, nos observando em pânico. Finalmente, após um tempo que não conseguimos medir, avistamos a saída da floresta. Nossos passos se tornaram frenéticos, e assim que cruzamos o limite de Aokigahara, nos jogamos no chão, exaustos. O céu ainda estava nublado, mas a sensação de estar fora daquela escuridão parecia uma bênção. Naquela noite, ninguém falou sobre o que vimos. Nos hospedamos no hotel mais próximo, e o silêncio entre nós era absoluto. Cada um de nós carregava um vazio e uma tristeza que não existiam antes. Aquela figura, os passos, as risadas, tudo ficou gravado em nossas mentes, como se tivéssemos trazido algo daquela floresta conosco. Dias depois, recebi uma mensagem de Renata. Ela dizia que estava tendo pesadelos, ouvindo sussurros que vinham do escuro. Em suas mensagens, ela descrevia algo semelhante ao que vimos naquela noite, figuras pálidas e distorcidas, sorrindo, como se a perseguissem em seus sonhos. João também começou a relatar coisas estranhas, como objetos que se moviam sozinhos e sombras à espreita. Nunca mais voltamos a falar sobre Aokigahara entre nós. Cada um seguiu sua vida,
tentando lidar com o peso do que experimentamos. Mas sei que todos sentimos o mesmo: a floresta não terminou conosco. Ela deixou uma marca, algo que nenhum de nós jamais conseguirá apagar. E se um dia você decidir ir a Aokigahara, lembre-se, há segredos que nunca deveriam ser revelados. O silêncio da floresta esconde mais do que mistérios, esconde memórias de todos aqueles que ela não deixou escapar. Em Aokigahara, as fronteiras entre o real e o irreal são tão finas quanto a névoa que cobre o chão. Nunca pensei que uma viagem ao Japão fosse mudar minha vida tão profundamente. Sempre me considerei cético e até aventureiro, mas nada no mundo poderia ter me preparado para o que experimentei em Aokigahara. Nossa visita começou como uma simples curiosidade de turistas, mas terminou de uma forma que ainda me faz questionar o que realmente vimos naquela floresta. Estávamos em 5. Eu, minha namorada Lívia, nosso amigo Lucas, e um casal que conhecemos em Tóquio, Yumi e Ryo. Eles eram japoneses, mas nunca haviam visitado Aokigahara e pareciam tão curiosos quanto nós. Decidimos ir até lá juntos, nos convencendo de que seria apenas mais uma trilha interessante em um país cheio de mistérios e lendas. Ao chegar à entrada da floresta, logo sentimos a estranha atmosfera do lugar. A luz parecia mais pálida, e um silêncio espesso envolvia tudo, como se o mundo tivesse prendido a respiração. O ar era frio e imóvel. Era fácil entender por que a floresta ganhará tanta fama de assombrada. Mas, com sorrisos nervosos e piadas sobre como estávamos exagerando, começamos a caminhar. O terreno era denso e irregular, com raízes grossas cobrindo o chão, como mãos retorcidas tentando se erguer da terra. Durante um bom tempo, seguimos pela trilha principal, admirando a vegetação fechada e os troncos das árvores cobertos por musgo. Lucas apontava as fitas coloridas amarradas às árvores, que, segundo ele, eram usadas por visitantes que se desviavam do caminho para encontrar o retorno. Era um pensamento reconfortante, até o momento em que resolvemos nos aventurar para fora da trilha principal. Não estávamos planejando sair tanto, mas Ryo, que era fascinado por explorar lugares novos, sugeriu que seguíssemos uma trilha menor e menos visível. Yumi, com uma expressão tensa, hesitou. Ela sabia das histórias e parecia ter um respeito silencioso pela floresta. Mas nós a convencemos, dizendo que voltaríamos logo, e ela concordou, embora ainda relutante. À medida que avançávamos, o silêncio se tornava mais pesado. Era como se cada som, desde o estalo de um galho até a nossa respiração, ficasse preso, absorvido pela mata. O terreno era traiçoeiro, e o tempo parecia perder o sentido. Caminhávamos e caminhávamos, mas a paisagem ao redor permanecia a mesma, como se não estivéssemos nos movendo de verdade. Foi então que Lucas, sempre atento aos detalhes, notou algo estranho: uma estrutura de madeira, parcialmente escondida pela vegetação. Ao nos aproximarmos, vimos que era uma velha cabana abandonada, pequena e sem janelas. Parecia estar ali há décadas, coberta de musgo e com um cheiro forte de umidade e ferrugem. Eu estava hesitante, mas Ryo, como sempre, foi o primeiro a se aproximar. A porta da cabana estava entreaberta, revelando um interior escuro e abafado. No chão, ao lado de uma pilha de galhos secos, havia uma série de papéis espalhados, como páginas arrancadas de um caderno. Yumi entrou devagar e pegou um dos papéis. Sua expressão mudou rapidamente, e ela nos mostrou uma das frases: "Eles me encontram toda vez que tento sair." Os dizeres eram acompanhados de desenhos estranhos, sombras longas, figuras humanoides com rostos sombrios, e algo que se parecia com árvores que cresciam para baixo, como raízes saindo do céu. Um arrepio percorreu o grupo, e todos começamos a nos perguntar o que aquilo significava. Ryo fez uma piada para quebrar o clima, mas a tensão já estava visível nos rostos de todos. Decidimos sair da cabana e voltar para a trilha principal, mas algo estava errado. Ao sairmos, percebemos que o céu estava mais escuro, quase como se o sol tivesse desaparecido por completo, mesmo que ainda fosse tarde. Enquanto caminhávamos, o caminho que antes parecia óbvio agora estava diferente. As árvores pareciam mais próximas umas das outras, e a névoa havia se intensificado, tornando tudo indistinguível a poucos metros de distância. Lucas sugeriu que seguíssemos as fitas coloridas,
mas a cada fita que víamos parecia que estávamos voltando ao mesmo lugar, em um ciclo infinito. Foi então que Lívia parou abruptamente. Ao longe, entre as árvores, ela jurava ter visto uma figura nos observando, um homem encurvado, usando roupas antigas, de pé entre as sombras. Vocês estão vendo isso? Ela perguntou, apontando. Todos olhamos naquela direção, mas não vimos nada. Foi só quando nos aproximamos mais que algo, ou alguém, surgiu de novo. Dessa vez, todos conseguimos ver uma figura encurvada, com a pele pálida e um rosto vazio, sem expressão. Estava longe, mas ao mesmo tempo, sentíamos que ela nos observava intensamente. O medo se instalou em nossos corpos, e sem pensar duas vezes, começamos a andar mais rápido, mas o chão parecia se estender em nossa frente. Quanto mais corríamos, mais denso o ar ficava. Depois de um tempo que parecia eterno, encontramos uma fita nova, desta vez amarela e bem mais desgastada. Yumi estava pálida e dizia que precisávamos seguir a fita, pois era nossa única chance. Seguimos, mas algo em nosso redor parecia se movimentar, figuras que apareciam e desapareciam ao nosso redor, como sombras inquietas. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, encontramos uma clareira. Mas ali, no centro, algo nos fez paralisar. Um círculo de pedras, e no meio, uma pilha de objetos pessoais abandonados. Relógios, anéis, colares e, assustadoramente, fotos antigas. As fotos estavam amareladas, mas era possível ver os rostos de pessoas, algumas de turistas, outras de locais, mas todos com a mesma expressão vazia e olhos escuros. Yumi começou a chorar, e Lucas, em um impulso, pegou uma das fotos. Foi então que ele parou, branco como um fantasma, e nos mostrou a imagem. Era uma foto antiga, mostrando uma pessoa muito parecida com ele, mas em uma época muito distante. Lucas, sem palavras, largou a foto e começou a recuar. Algo, ou alguém, nos espreitava naquela clareira. Então, o som. Passos arrastados vinham das árvores ao nosso redor, passos que não pareciam humanos. Renunciamos a qualquer tentativa de entender o que estava acontecendo e corremos. Saímos daquela clareira com o desespero queimando nossas pernas, cada um de nós tentando escapar da presença que parecia cada vez mais próxima. Corremos até nossos corpos não aguentarem mais, e finalmente, vimos a saída da floresta. O céu estava escuro, mas não importava, estávamos livres daquele lugar. Todos nós estávamos ofegantes, em choque. Yumi não conseguia parar de chorar e Lucas ainda segurava a foto que havia encontrado. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. Ficamos sentados em silêncio, cada um processando a própria experiência, mas ninguém ousava discutir o que realmente aconteceu. Era como se, ao falar, atraíssemos de volta o que vimos. Meses se passaram desde essa experiência, mas todos nós ainda carregamos as marcas daquela noite. Lucas, em especial, vive atormentado por sonhos onde vê figuras espreitando pela névoa, e algumas vezes jura que ouve passos fora de sua casa, mesmo quando está sozinho. Se você um dia decidir visitar Aokigahara, saiba que não é apenas uma floresta. Ela é um portal, onde o passado e o presente se misturam, e onde as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos desaparecem. Algumas pessoas saem de lá com histórias, outras com sombras que nunca desaparecem. A floresta observa. Ela não precisa de permissão para entrar na sua vida e, quando você menos esperar, pode sentir que ela observa de volta.